Boa tarde! Uma alegria estar aqui com vocês mais uma vez, trazendo um tema que me pediram, a autoconstelação, a autoconstelação familiar. Seja bem-vinda, Stephanie. Então, nós estamos fazendo o primeiro YouTube que eu te falei 15 né? Mas o primeiro YouTube é o YouTube da constelação. Depois é que eu vou fazer o YouTube do tarô. Então é 15h45. Para quem quiser, já fica sabendo que 15h45, daqui a pouco vai ter um YouTube que eu vou, onde eu faço, né? Você pergunta, eu jogo o tarô, responde. Então vamos voltar aqui para a autoconstelação e perdi a atenção um pouquinho, que eu vi a Stephanie chegando. Fico feliz que você chegou, Stephanie. A autoconstelação é um movimento muito interessante porque ela parte de um pressuposto de, primeiro, que eu entendo, né? Eu sei o que é constelação, eu sei as ordens do amor, as ordens da ajuda, eu entendo o campo, entendo o fenômeno e eu tenho que entender verdadeiramente qual, queridona Eliane, a dificuldade real da autoconstelação e qual que é o passo verdadeiro que eu posso dar dentro do movimento da autoconstelação, fazendo um movimento verdadeiro, genuíno e transformador comigo mesmo. O que é constelar? Constelar é eu conseguir enxergar uma situação de um outro ângulo, ver aquilo que eu não estou conseguindo ver, muitas vezes movimentos que estão ali impactando a nossa vida, o nosso fluir, a nossa fluência, muitas vezes conectados e identificados ou com algo que já aconteceu na nossa vida ou com os nossos ancestrais. Então, é muito, muito importante a gente entender isso. Já é muito difícil eu constelar quando eu constelo uma pessoa de alguém que eu gosto muito, que eu tenho muita intimidade, que eu sei da vida dela. Por que é tão difícil fazer isso? É difícil exatamente porque muitas vezes eu entro num movimento de já acreditar que eu sei o que é melhor para aquela pessoa, qual que é o melhor caminho, qual que é a melhor solução. Ontem na prática aqui à noite, que a gente tem a nossa noite de prática presencial, nós chegamos a falar sobre isso, né? Por exemplo, muitas vezes se eu tenho um dependente adicto, ou um alcoólatra, ou uma pessoa que está com uma grande dificuldade, eu olho e falo assim, não, basta ela parar de beber e está resolvido. É fácil, a solução está dada, ela que não está entendendo. Que se ela parar de beber, que está tudo resolvido. E eu olho assim e falo, esse é o melhor para ela. Se eu estou partindo desse pressuposto, eu já não estou apta a constelar aquela pessoa, porque eu não posso, é como se eu já soubesse qual que é a solução. Eu, enquanto constelador, eu não sei qual que é a solução da vida daquela pessoa. E fazer aquela constelação daquela pessoa não significa que ela vai parar de beber imediatamente. Significa que ela vai ter a possibilidade de olhar, verificar as identificações, verificar os processos que estão levando a ela, vamos dizer, a esse adoecimento, esse sintoma. E o que ela vai fazer depois disso é um movimento que talvez possa ser mais caracterizado com o que aquilo eu denomino autoconstelação, que é o grande exercício da autoobservação e o grande exercício de se responsabilizar pela própria vida e de tomar decisões de fazer diferente daqui para frente. Depois que eu vi, não tem como desver, como diz a Alexia, né? Uma vez visto, não tem como desver. Se eu vi, eu posso, então, fazer um movimento um pouquinho diferente para poder dar o próximo passo, que é realmente fazer a grande transformação na minha vida, porque constelação não é um comprimido que eu tomo e está tudo resolvido, né? Existem algumas ferramentas que eu falo que elas nos ajudam muito nesse movimento da nossa autoobservação. Quero contar um caso para vocês entenderem assim, como que o movimento da autoconstelação, quando ele é genuíno, verdadeiro e efetivo, ele pode funcionar muito, né? Eu lembro que quem conhece aqui o espaço onde é a escola, que também é a casa do meu pai e da Alexia, minha irmã,
A escola aqui no segundo andar, a casa aqui embaixo. Sabe que aqui é uma casa grande. Em determinado momento eu cheguei e falei assim, vou comprar uma bicicleta ergométrica para poder fazer atividade física, porque como eu já tirei as safenas, é muito importante para mim fazer atividade. Na hora que eu falei isso, a primeira coisa que me perguntaram, foi assim, onde é que você vai colocar? Não tem lugar para essa bicicleta aqui, não? Eu falei assim, como é que é? É. Falei, bom, se aqui não tem lugar para colocar uma bicicleta ergométrica, eu não sei onde é que tem um lugar para colocar uma bicicleta ergométrica. Aí fui lá e comprei uma bem vagabunda, porque eu falei assim, comprar uma barata, né? Não sei se esse negócio vai dar certo. Já começou aquela insegurança. Comprei uma bem barata. Na hora que eu subi na bicicleta, a primeira pessoa que me viu em cima da bicicleta foi meu cunhado. Eu lembro dele rindo e olhando, falando assim, vamos ver até quando. Naquele primeiro momento, eu fiquei com aquele negócio assim, não estão me apoiando, como se eu fosse uma criancinha, não estão me apoiando. E aqui em casa as pessoas não são muito da atividade física. É claro que daí a pouco as crianças começaram a subir na bicicleta, eu larguei a bicicleta para lá e o negócio não funcionou. Porque eu ainda estava no movimento, e ainda não estão me apoiando. Passado um tempo, eu parei, olhei para a situação toda e falei assim, eu estou querendo fazer diferente do que o meu sistema familiar todo faz. Eu quero ir num movimento que é favorável para mim, é numa jornada evolutiva, mas é diferente. E eu quero continuar pertencendo. Então, eu tenho que fazer um movimento diferente, verdadeiro e genuíno, e eu tenho que ir resolvendo isso aos poucos. E eu comecei a caminhar todos os dias, e no primeiro momento eu caminhava escondido, e eu ia caminhando, e eu ia verdadeiramente conversando com eles. Eu ia falando o tanto que era importante para mim fazer a caminhada. Eu ia falando que, por favor, que eles me olhassem com bons olhos se eu podia fazer essa caminhada. Que eu queria e eu quero continuar pertencendo, fazer parte, mesmo fazendo um pouquinho diferente. Quando chegou a pandemia, comecei a andar dentro de casa. Todo mundo ficou vendo. E eu segui insistindo no movimento de ir conversando e falando. Eles tentavam me parar, se ver a casa é tão grande que eu andava dentro de casa. Continuei fazendo o movimento de ir conversando e falando com eles, e explicando e falando que eu queria pertencer. E isso também foi me fortalecendo e eu fui me autorresponsabilizando pela decisão de fazer todo dia, de fazer diferente, de ter o meu horário. E daí a pouco, na hora que eu vi, o meu pai também estava caminhando. Meu pai também estava fazendo movimento. Então, isso é uma verdadeira autoconstelação. Eu me dar conta de que eu estava indo num movimento diferente, eu me autorresponsabilizar, sair do vitimismo, não estão me apoiando, da criancinha infantil que quer o apoio para poder fazer tudo. Né? Então, esse é um movimento verdadeiro. Existem ferramentas que nos ajudam muito a ver se nós estamos olhando para aquilo mesmo, se é um movimento verdadeiro e genuíno, né? Eu posso usar, por exemplo, os bonequinhos na água, porque eles movem. Às vezes eu estou falando assim, eu estou jurando de pé junto que eu estou olhando para aquilo. Na hora que eu coloco lá no campo, eu não estou. Aí eu vou verificar, realmente não estou. Aí é um momento que eu posso parar e olhar e falar assim, se eu não estou olhando, eu tenho que começar a olhar. Por que eu não estou olhando? Eu vou fazer um movimento e um mergulho profundo dentro de mim. Né? Então, os bonequinhos na água, né? Eu posso colocar lá uma bonequinha para mim e vou colocar aqui uma outra questão. Não sei se dá para ver, eu vou trazer uma questão aqui, né? Vamos ver se de repente eu realmente estou olhando. Coloquei um bonequinho para mim e coloquei um bonequinho para a questão. Observa que no primeiro momento não estava, mas à medida que que o tempo está acontecendo, a bonequinha está virando e está olhando. Então, eu estou olhando para essa questão de verdade. Então, é eu seguir me autorresponsabilizando e seguir fazendo o meu movimento. Mas se essa boneca tivesse de costa, ela estava olhando? Não, não estava olhando. Teria que ter outras coisas. Olha aqui como é que ela está olhando, como é que eu estou olhando mesmo. Ela dando a voltinha e está voltando a olhar. O campo fazendo o movimento de estar alinhada com ela e voltando a olhar para ela. Então, assim, estou olhando. Essa é uma boa ferramenta que vai me ajudar no meu processo
de olhar diferente, de um novo ângulo, de incluir o que precisa ser incluído, de olhar para os meus medos, da hierarquia, do pertencimento. Lá no meu movimento da bicicleta, eu fui no movimento do pertencimento, eu fui no movimento da má consciência e da boa consciência, eu fui me autorresponsabilizando. Um adulto que olha para um adulto. Eu fui também falando com eles que eu concordava com eles, que eles podiam continuar fazendo do jeito deles e que estava tudo bem, que não era eu que estava certa, né? Os protocolos também são ferramentas maravilhosas para nos ajudar, né? Coloca o nome, coloca a seta, tô olhando, não tô olhando. Vamos tentar lembrar como é que é? Vamos tentar lembrar como é que é, né? Eu coloco lá Andréia, meu nome, e a seta. Então, vou colocar aqui, vou colocar um coração aqui para ver se, como se fosse o que eu preciso ver, né? Coloquei os dois, embaralho. E aí vou posicionar. Se eu virar um para cá, eu vou virar todos para cá. Se eu virar para lá, eu vou virar todos para lá. Se eu virar para cá, eu vou virar todos para cá, né? Eu vou virar na mesma direção. Ó, nessa questão aqui específica do coração, eu não estou olhando. A questão do coração está olhando para lá e a questão a Andreinha está aqui, né? A Andréia está olhando para o outro lado. Ela está olhando para as questões do coração dela? Não, não está. Então, eu tenho que parar e fazer um movimento. Por que é que eu não estou olhando para essas questões que estão tão complicadas assim na minha vida? Ou se estão complicadas? Aonde que está a identificação, né? Muitas vezes é muito difícil a gente se dar conta. Aquele negócio das fichas caírem, elas são verdadeiramente importantes e efetivas, né? Ontem mesmo foi muito, muito interessante, porque na hora que nós estávamos aqui na prática, a pessoa que estava sendo constelada, na hora que ela começou a falar, todos nós sabíamos, eu, Alexia e os estudantes, sabíamos claramente o que a gente sabia. A gente sabia que tinha uma questão do pai e da mãe ali clara e evidente. Ok, e tinha mesmo. Mas na hora que nós colocamos no campo, apareceu algo que ainda não tinha sido visto. Não tinha sido revelado, não tinha sido entendido, não tinha sido compreendido. Através do fenômeno. Fenomenologicamente aquilo apareceu. Muitas vezes, quando eu estou sozinha, fazendo o meu movimento aqui com os bonequinhos e com os protocolos, eu esqueço de colocar. É como se eu já soubesse, eu olho para o meu desejo daquilo que eu quero. Eu olho para aquilo que eu quero como se aquilo tivesse que acontecer a qualquer preço, de qualquer maneira. E muitas vezes não é assim que acontece. Então, o movimento da autoconstelação, né, ele é muito, muito legal, muito interessante, muito importante, mas muitas vezes o ideal é que eu procure outras pessoas, se está difícil para mim, é que eu procure um outro terapeuta para que eu possa... para que ele possa me acompanhar dentro do meu movimento, para que ele possa me ajudar a ver aquilo que ainda não é, que eu ainda não consegui enxergar, que ainda não é possível olhar. Oi, Gorete, que alegria também, saudades de você, querida. Que bom ver pessoas novas, pessoas antigas, saudosas. Ai, que alegria, adoro, gente, que bom ter vocês aqui, é muito legal. Então, assim, esse movimento da autoconstelação, dentro do dia a dia, do cotidiano, das pequenas coisas que estão acontecendo ali, eu tenho que partir desse pressuposto, da minha autoobservação. Eu estou dentro dessa questão, eu estou respeitando as ordens do amor, as ordens da ajuda. Como que é que eu estou fazendo esse movimento? Vamos lembrar, hierarquia, pertencimento, equilíbrio entre o dar e receber. Se de repente eu estou na dúvida, eu posso trazer elementos diferentes. Eu posso trazer representantes para ver se tem algum movimento que eu não estou enxergando e não estou vendo. Ótimo, é muito legal fazer, é legal. Por quê? Porque me ajuda, me orienta, me guia, me faz enxergar qual que é o melhor caminho, se eu estou olhando, se eu não estou olhando. Muitas vezes me mostra o próximo passo.
Então, é muito interessante, né? Usar os bonecos na água, usar os protocolos, usar a percepção de campo, né? Eu devo começar tal dia, tal dia, tal dia. O que, que eu sinto aqui, o que eu sinto ali, o que, que eu sinto aqui. Tudo isso, né? Prognósticos dos próximos passos, tudo isso é muito significativo e orientador e nos auxilia muito. Mas, se realmente eu estou com uma questão bastante significativa, enquanto Andréia, o que eu faço é procurar um colega. Um colega que possa me acompanhar naquele processo, para que eu possa verdadeiramente conseguir enxergar o que está por trás daquilo. Porque é muito difícil eu não ter a intenção de saber qual que é o certo. Ah, estou bebendo demais, o certo é parar de beber. Ah, mas e daí? Qual que é o próximo passo? Ah, papai bebia. Será que é só papai? Igual ontem era só papai e mamãe? Tinha algo a mais. E às vezes eu não estou pronta para olhar sozinha. E é esse algo a mais que o sistema todo precisa ver. Às vezes não sou só eu que preciso ver. Às vezes é o sistema todo que precisa ver. Né? E uma vez que eu vejo, o sistema inteiro de alguma maneira está olhando e está trazendo uma bênção e uma cura e uma transformação para esse sistema. É por isso, né, que a gente fala que na nossa formação, ela lá no final você vai realmente se tornar um constelador. Por quê? Porque eu vou passar por um processo profundo de ser constelada através das minhas constelações e das constelações dos meus colegas. Porque eu vou participar das práticas e nas práticas eu vou também trabalhar e me trabalhar. Eu vou fazendo transformações em mim. Eu vou me preparando para na hora que aquela questão chegar, eu estar mais apta a olhar tudo aquilo. Quando a gente fala de autoconstelação, fica parecendo assim que é uma coisa assim... Que eu faço assim esporadicamente. Eu falo que a autoconstelação, ela parte de um pressuposto de uma autoobservação. E essa autoobservação, ela tem que ser diária. Diariamente eu tenho que estar me observando se eu estou respeitando as ordens do amor, hierarquia, pertencimento, equilíbrio entre o dar e receber. Com a minha família, com os meus amigos, com o meu companheiro, minha companheira, no meu trabalho, na minha profissão. Eu estou ali realmente conectada com o fluxo da vida? Eu realmente enraizei, tomei a vida que vem através do meu pai e da minha mãe? Lembrando que esse tomar a vida, né? A força da mãe é a força de servir a vida. Ah, então a mãe é uma serviçal? De jeito nenhum, não é isso que eu estou falando, não. A mãe é a primeira que se coloca a serviço da vida para que você possa nascer. Ela foi a primeira a se colocar a serviço da vida. Foi ela ali naquele momento, o óvulo dela já estava ali e ela foi a primeira a começar a fazer todo o processo, inclusive de abrir mão de várias coisas, até mesmo durante a gestação, de muitas coisas para que a vida pudesse chegar. Então, esse tomar a vida é entender profundamente que eu devo me colocar a serviço da vida. E em me colocando a serviço da vida, a prosperidade também chega. O serviço chega, o trabalho chega. Né? O pai é aquele que me faz ir para o mundo. Né? Lembra, o espermatozoide, ele parte em direção, correndo, determinado, ativo, é o mais forte, o mais esperto naquele dia, naquela hora, naquele momento. E vai em direção ao óvulo. Ele está indo para o mundo, ele está indo para a vida. Ele está indo para que a vida aconteça. Eu li um texto lindo agora há pouco, até coloquei lá no meu Instagram, porque eu achei muito profundo. Um momento em que realmente, né, o divino se aproxima do humano na hora que eu estou ali nascendo. A Gislaine. Então, Andréia, você então não aconselha nos autoconstelarmos? Não é que eu não aconselho nos autoconstelarmos. Eu aconselho que
O movimento de autoconstelação que a gente deve fazer é quando a ficha cai, eu caí a ficha pode cair numa conversa com um colega, a ficha pode cair 15 dias depois de um workshop que você fez, a ficha pode cair num próprio movimento de autoobservação com os protocolos e com os bonequinhos da água. A ficha pode cair nesse momento. Mas não é só isso. O problema é eu acreditar que só esse movimento é suficiente. Eu tenho que dar o próximo passo. E muitas vezes a gente se engana nesse movimento de usar os bonequinhos da água com a gente mesmo, de usar os protocolos com a gente mesmo e achar que está resolvido. Eu tenho que seguir dando os próximos passos. Eu tenho que seguir, né? Então, se eu identifiquei que tem um problema de hierarquia, eu vou ter que fazer o exercício diário de ir para o meu lugar. Se eu identifiquei um problema de pertencimento, eu vou ter que fazer o exercício diário do pertencimento, da inclusão. Se eu identifiquei um desequilíbrio entre o dar e receber, não interessa se é no trabalho, se é comigo, se é com o meu chefe, eu vou ter que fazer o exercício diário de buscar o equilíbrio, né? E me autorresponsabilizar pela minha vida, pelas minhas escolhas, pelas minhas decisões. E isso é um movimento do adulto, não é uma criança. Igual eu contei lá meu caso da bicicleta, né? Eu queria criancinha, queria o apoio, todo mundo batendo palma, falar, isso mesmo, compra a bicicleta ergométrica, parabéns. Na hora que não aconteceu, eu precisei de um tempo para processar e falar, olha, eles fazem diferente. Eu quero fazer diferente do sistema. Então eu tenho que realmente falar com eles que tá ok eles serem do jeito deles e que eu tenho que pedir a eles a bênção para que eu possa fazer diferente e siga pertencendo. Então, hierarquia, eles vêm em primeiro lugar, pertencimento, eu pertenço fazendo diferente e eles continuam pertencendo. E tá tudo ok. Esclareci um pouquinho o que eu falei, Gislaine? Depois você escreve aí no chat para mim se eu esclareci aquilo que eu falei, né? Então, assim, esse movimento é um movimento, assim, muito legal, muito verdadeiro. Por exemplo, eu só pegar, né? Se eu, André, constelador, vou fazer uma constelação para mim mesmo, usando os bonequinhos Playmobil, é difícil demais, gente. Por que é difícil demais? Porque eu já sei qual que é o lugar certo dele. É muito difícil eu falar assim, não, eu já sei qual que é o lugar. Eu já tomei a vida que vem do pai e da mãe. Tomar a vida que vem do pai e da mãe é um exercício diário. Né? É um exercício de me aproximar do meu divino, lá dentro do livro, do meu divino, no livro do Bert, Viagens Interiores. Lindo, 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 muito profundo. Então, assim, eu posso fazer o culto, todos os protocolos, colocar lá meu pai, minha mãe, meus irmãos, eu estou com uma questão, uma venda de um imóvel, posso olhar para aquilo tudo lá? Posso. Mas se realmente, e fazer o movimento funcionar, pode. Mas eu tenho que realmente cair a ficha e entender. Eu tenho que saber o discernimento, onde é o meu desejo e onde que é o movimento, o fenômeno real da coisa. Né? E tem aquele negócio, tem aquilo que a gente deseja muito, né? E eu gosto muito daquele mantra. Eu sei o que eu quero. Deus sabe o que é bom para mim. Se não for o que eu quero, será bom mesmo assim. Então, assim, é um movimento muito significativo e muito legal. Eu posso fazer? Posso. Devo fazer? Devo. Sugiro a água, sugiro os protocolos ocultos para você realmente se auto-observar. A minha sugestão é que se for um caso que estiver pegando mesmo, né, que precisa mais do que... Né, você pode até se auto-observar, não mudou nada, tem alguma coisa. Você fez o exercício, não mudou nada, tem alguma coisa. Liga para um colega, faz uma permuta, contrata uma constelação, faz o seu movimento, online, individual, presencial, em grupo, mas faça o movimento, né? Para que a transformação possa realmente chegar. É muito difícil, né? Muitas vezes é difícil eu concordar com o meu destino. É muitas vezes difícil concordar com o destino do meu irmão, do meu filho, do meu pai, da minha mãe.
Como é que eu vou concordar que meu irmão, ou minha irmã, ou meu primo, ou minha tia, ou meu avô, ou minha mãe querem partir? É difícil. E aí, quando eu entro nesse lugar do difícil, do concordar com o destino, ou que eu estou infantilizado, só serve se for do meu jeito, ou que eu estou no julgamento, que eu estou olhando lá para aquela pessoa falando, ela tem que mudar, tem que mudar. Eu já sei, inclusive, como é que ela tem que mudar. Pode saber que esse movimento é maior do que só aquilo. E que talvez você precise realmente de uma pessoa para te apoiar, te ajudar. Mas eu adoro esses movimentos, mas com responsabilidade, com autoobservação e posicionamento. Aí é efetivo, é legal e funciona. Eu acho que era esse assim o papo que eu queria falar com vocês. Eu agradeço profundamente a presença de vocês, porque quando eu paro aqui, eu também faço as minhas reflexões, os meus movimentos, né? Um presente que eu dou para mim mesmo, essas terças-feiras, e a presença de vocês para mim é um presente, então eu agradeço. Se vocês acharem que isso é para alguém, compartilha, curte. A gente tem, eu e a Alexa, estamos com grupos presenciais, a gente tem um workshop online de 15 dias, de noite, a gente tem grupo presencial de noite, tem grupo presencial de tarde, tem turma nova começando. Então, assim, vamos seguir junto e vamos seguir no movimento, né? Para quem estava aqui no princípio, escutou que vai ter no YouTube agorinha, daqui a 4 minutinhos, do tarô. Você pergunta, eu jogo, o tarô responde. Brenda, querida, obrigada. Eu vou colocar o link lá do YouTube do tarô. Quem quiser, me encontra lá, tá bom? Um beijo, meus amores.